Seja muito bem-vindo a mais uma aula e mais uma aula extra do nosso curso MD 360. Na aula de hoje nós vamos abordar um tema bem bacana da parte de investimentos e investimentos em renda variável, que é a questão da arbitragem de fundos de investimento imobiliário, uma manobra que você pode fazer para conseguir aí mais lucros na sua operação com FIIs. Vamos para a tela que eu já vou falar o que a gente vai ter na aula de hoje. Vamos falar sobre a arbitragem de FII, claro, de uma maneira bem sucinta, só para que você possa despertar o interesse em conhecer mais essa modalidade de operação que pode acontecer aí nos fundos de investimento imobiliário. Vou falar também sobre que cálculo eu preciso fazer para saber se a arbitragem ela vale a pena para mim, porque em muitos casos não vale realmente a pena. Eu falando como investidor, muitas vezes não fez sentido para mim fazer essa arbitragem e outras vezes fez muito sentido, deu para oferir alguns lucros interessantes. E por fim, te falar como que você controla isso no MD da melhor maneira possível. Então nós já vamos começar aqui entendendo o que é, afinal, a arbitragem. Então a arbitragem ela tem como objetivo principal a realização de lucros, tomando como princípio a diferença de preços entre o valor que a subscrição é lançada no mercado e o valor que a cota está sendo negociada no mercado. Isso a gente vai entender daqui a pouquinho qual que é a dinâmica disso, se você nunca ouviu falar dessa questão da arbitragem. Então, basicamente, o fundo ele anuncia a emissão de novas cotas, anuncia essa emissão com um valor menor do que o valor que as cotas são negociadas no mercado secundário de negociação. Então, ele lança um fato relevante no mercado, né, dizendo que vai subscrever novas cotas, ou seja, vai criar novas cotas, vai captar esse dinheiro dessas novas cotas no mercado e para isso ele coloca um valor mais atrativo, ele coloca um valor abaixo do que esse fundo é negociado, esse FII é negociado na Bolsa de Valores, justamente para atrair esse investidor para fazer essa subscrição, que é, na verdade, colocar mais dinheiro no fundo, comprar essas novas cotas, aportando dinheiro no fundo e melhorando a captação do fundo. E aí que entra a questão que realmente abre espaço para arbitragem, né, que é o que nós vamos ver aqui muito sucintamente, claro, mas para que você possa despertar esse interesse. Cotistas antigos possuem o direito de subscrever novas cotas com preferência, pagando esse valor geralmente menor do que o negociado no mercado. Como eu disse, quando ele lança essas cotas, geralmente ele lança com um deságio do valor que está sendo negociado na bolsa. Então, digamos lá que o fundo ele está sendo negociado a R$ 120 a cota. Então, muitas vezes eu já vi, né, e o exemplo que nós vamos usar aqui hoje é de um fundo que fez uma emissão nesses patamares. Ele lançou a emissão a R$ 99, a R$ 100, então uma diferença bem grande para o valor negociado no momento esse FII no mercado secundário. E aí você pode se perguntar, né? E se eu não quiser ou não puder naquele momento fazer essa subscrição? Porque lembrando, você para fazer essa subscrição, para pegar o direito que você tem de aportar mais nesse fundo e comprar novas cotas, você vai ter que ter dinheiro, você vai ter que ter um capital ali para ser investido. Muitas vezes você não tem ou você não quer alterar sua posição. Eu não quero, por exemplo, aumentar minha exposição nesse fundo, porque eu julgo que lá na estratégia de alocação não é interessante para mim aportar novos papéis nesse fundo. Então, você pode simplesmente deixar passar e continuar com essas cotas que você tem. Isso não vai acontecer nada, né, com você. Claro, você vai ser um pouco diluído, porque o fundo ele vai aumentar o seu capital social, parte do patrimônio do fundo, então a sua posição relativa com as suas cotas de número X lá que você tenha vai ser um pouco diluída por essa nova emissão, porque o fundo vai aumentar a quantidade de cotas, então o percentual que você tem desse fundo vai diminuir um pouco se você não acompanhar essa emissão e não subscrever essa emissão. Mas também você pode realizar a arbitragem mantendo a mesma posição inicial, porém tendo como colocar no bolso essa diferença entre cotações. Essa diferença que você tem entre o valor que foi emitido ali no fato relevante e o valor que está sendo negociado, você pode colocar no seu bolso essa diferença. Vou abrir aqui um exemplo bem simples, só para a gente entender como se procede essa operação. Então, você possui cotas de determinado FII, você, ao mesmo tempo, não tem interesse em aumentar sua posição, seja pelos motivos que eu falei, né, que você ou você não tem dinheiro, ou você simplesmente não quer aumentar sua posição por uma questão de estratégia de alocação, porém, os valores de subscrição, eles estão
bem mais baixos do que a cotação de mercado do FII, como eu disse anteriormente. Então você tem a possibilidade de vender a quantidade que tem como direito de subscrever, digamos lá que você tenha 100 cotas desse fundo e esse fundo lançou uma subscrição com um fator de proporção de 20%. Então você vai ter 20 cotas para subscrever novas, né, pagando um valor um pouco mais baixo. E aí você pode vender essas cotas anteriormente à subscrição, né, ficando com o dinheiro dessa venda menos o IR, que você vai ter que descontar também, porque essa é uma operação que invariavelmente você tem que apurar o imposto de renda. Então, após essa venda, você exerce o seu direito de subscrever essas novas cotas como cotista anterior e vai repor a sua carteira com um valor mais baixo do que você vendeu. Então essa diferença entre esses dois valores é o seu lucro no final das contas. E essa operação é uma operação relativamente segura se você seguir todas as regras, apurar corretamente o imposto de renda, né, se atentar quanto aos prazos que você tem para subscrever, para não perder a subscrição. Imagina que você decide fazer a arbitragem, faz a venda, né, aqui dos valores, vende a quantidade que você tem para subscrever, porém você não exerce o direito de subscrever. Então é bom você dar uma estudada em como funciona essa questão da subscrição primeiro, né? Eu recomendo que você volte aí a algumas aulas e veja uma aula que a gente fala de operações de subscrição, dá um apanhado geral dessa questão da subscrição e como você faz isso no MD. E também, claro, pesquise em outras fontes como funciona essa questão da subscrição. E aí eu chego nessa pergunta que é realmente o motivo principal de eu estar gravando essa aula, né? Pode estar parecendo assim, poxa, mas o que isso tem a ver com MD? Que cálculo eu preciso fazer para saber se a arbitragem vale a pena para mim? Então essa pergunta você tem que se fazer em cada emissão. Cada uma dessas emissões eu tenho que parar e calcular realmente se vale a pena para mim, porque muitas vezes o lucro que eu vou ter não vale o esforço que eu vou ter que fazer, os movimentos que eu vou ter que fazer na minha carteira, é o período que muitas vezes eu vou deixar de receber alguns dividendos mais cheios, alguns proventos de FII mais cheios, né? Então tudo isso eu tenho que calcular e saber. Então, para calcular, nós criamos uma planilha que faz essa conta para você, com base em alguns dados que nós vamos encontrar na lâmina de emissão do fundo e também no MD. Então, é aí que o MD entra, né, para nos dar essas informações muito rapidamente, muito de forma ágil, né, e aí nós criamos essa planilha para ajudar você a tomar essa decisão. É uma criação minha e o Diógenes também participou, que é uma calculadora de arbitragem de FIIs que nós criamos. Eu vou simular aqui a quinta emissão de cotas do IRDM11, com base na nossa posição acionária na data dessa emissão. Uma coisa que você tem que se atentar é o período de preferência. Sim, só lembrando que eu estou aqui no Funds Explorer, que é um site que a gente usa para ter informações das ofertas, das emissões e dos IPOs que surgem, né, de fundos de investimento imobiliário. Então eu uso bastante esse site, eu já até coloquei algumas vezes o link desse site em algumas aulas, mas eu vou colocar de novo, e aí essa parte de emissões do Funds Explorer, que nós vamos pegar algumas informações também para compor essa nossa calculadora. Então, voltando para a calculadora aqui, né, a primeira coisa que eu vou colocar é o nome do fundo, é o IRDM11, quantidade em carteira, como que eu vou achar? Lembrando assim, de uma forma geral, que os campos em amarelo são os campos que nós vamos preencher. Então, tudo que está em amarelo, nós vamos buscar esses dados no MD ou na lâmina do fundo, da emissão do fundo. E os valores em azul são fórmulas que a gente colocou para fazer esse cálculo automático para a gente no final e nos dar a quantidade que nós lucraríamos se nós fizéssemos essa subscrição. Então, a quantidade em carteira eu vou pegar aqui no detalhamento do ativo, IRDM11, vou vir aqui no resumo e vou pegar a quantidade da minha posição atual. Lógico, eu vou considerar apenas para um exemplo a quinta emissão. Esse fundo já fez várias outras emissões que eu não estou considerando, estou pegando os dados para a gente exemplificar, como se fosse feita hoje, né? Então, a quantidade 65, eu vou lá na calculadora, coloquei 65. O fator de proporção da subscrição, ele vai estar em cada uma das emissões. Então, você vai lá no Funds, parte que eu já falei de emissões, e vai procurar a oferta, qual emissão que é, e o fator de proporção, que no caso aqui é 61,93%. Esse valor eu já coloquei aqui. Ele gera automaticamente o nosso direito de subscrição com base na nossa quantidade em carteira, né? Arredondando para baixo, a gente colocou aqui uma fórmula para arredondar para baixo, porque se der, por exemplo, 40,6, não tem como você
ter direito a 40,6, você vai ter direito a 40, o número cheio, né? Então nós arredondamos sempre para baixo nesse caso. E o valor da subscrição nós também vamos encontrar aqui na emissão. Então o valor dessa emissão vai ser de R$ 100,61. Então nós colocamos aqui também esse valor. E o total da subscrição iria dar R$ 4.024,40. Lembrando que esse dinheiro você teria que ter para subscrever essas 40 novas cotas com base naquela teoriazinha que nós vimos anteriormente, né? Você tem 65, ganhou o direito de aportar 61% dessas 65, que dá 40 cotas. Então você teria que ter mais de R$ 4.000 na mão para exercer esse direito de subscrição. Aí você pensa, poxa, mas eu não tenho esses R$ 4.000, mas mesmo assim eu queria, né, ter algum resultado nessa subscrição e não deixar essa oportunidade passar. E como que eu faço isso? Então nós pensamos na arbitragem. No quadro abaixo eu coloco aqui a quantidade de arbitragem, né, que ele já puxa direto aqui do direito de subscrição. Aqui é o preço médio. Então onde que eu consigo esse preço médio? Lá no detalhamento do ativo também, né? Eu venho aqui 96,77, eu vou colocar esse valor lá, que é o meu preço médio de compra, 96,77, e ele vai me dar um valor que é o custo desses papéis considerando seu preço médio de compra. Então, esse valor aqui é o que você pagou, na verdade, por essas 40 cotas desse fundo que você vai estar arbitrando com base no seu preço médio. E aí nós chegamos ao próximo passo, que é o valor do papel na venda. Então, você vai pegar quanto que esse papel está sendo negociado, né, na venda. Eu poderia colocar aqui o valor que ele está sendo negociado hoje, porém, eu me lembro que na época que foi feita essa subscrição a 61%, ele estava mais ou menos nesse patamar de R$ 120, né? Ele estava ali 120, R$ 123, se eu não estou enganado, nessa época dessa subscrição, e aí eu vou manter esse valor de R$ 120. Então, esse valor aqui é quanto eu venderia essas cotas que eu tenho se eu fosse negociar hoje no mercado secundário, no mercado da Bolsa de Valores. Então, vendendo essas 40 cotas que eu tenho de direito por R$ 120, eu tenho uma venda que vai me gerar R$ 4.800, um lucro antes do imposto de renda, considerando esse preço médio que nós temos aqui, o total da venda menos o valor de compra, de custo que nós tivemos, ele vai nos dar um lucro antes do imposto de renda, um LAI de R$ 929, jogando também já o imposto de renda que é obrigatório nessa operação. Não existe a isenção nesse tipo de operação, a mesma isenção que existe, por exemplo, para ações. Não existe essa isenção, então nós vamos ter que obrigatoriamente fazer ali o DARF. Então nós temos aqui R$ 185,80 de imposto de renda e o líquido da operação seria R$ 743. Então, o nosso valor líquido para investimento seria, ao final de tudo, R$ 4.614,20. E aí eu coloco aqui essa aqui, que é a diferença entre o valor líquido da venda e o aporte na subscrição, que é, na verdade, quanto que eu teria em mãos dessa venda que eu fiz, que foi 4.600, menos esse valor aqui que eu teria que ter para subscrever esses novos papéis. Então, isso é o que sobraria na minha mão após eu fazer a venda, descontar ali o valor de imposto de renda, e isso ficaria na minha mão no final. E é para esse valor que você tem que olhar se vale a pena ou não para você. Às vezes R$ 589 eu consigo aí comprar mais 5 cotas desse fundo, né? Se ele estiver sendo negociado aí por volta de R$ 100, eu consigo 5 cotas desse fundo. É um valor bem interessante para se tirar em uma operação que você normalmente não ganharia nada, te custou apenas algumas operações ali de venda, na verdade uma operação de venda e a opção de subscrição, né, desse fundo. Valores muito inferiores a isso, para mim, também não vale tanto a pena fazer essa arbitragem. Então isso fica a seu critério, você decidir, né, com base nessa planilha, se faz sentido para você ou não fazer essa arbitragem. E aí eu coloquei aqui até que ficamos com o mesmo número de papéis, porém com esse saldo aqui para reinvestimento. E aí nós chegamos aqui em como controlar isso no MD, que é usando as mesmas regras ali que nós falamos na aula 5, lá do módulo 2, lá no começo do curso. Nós tratamos sobre operações com o direito de subscrição. Claro que você vai ter que fazer a venda, né, desse fundo na hora que você estiver fazendo a subscrição. Isso vai gerar uma operação de venda normal, vai gerar
a questão que eu posso mostrar aqui para vocês, que é a apuração de imposto de renda, uma apuração mensal de imposto de renda, ele vai cair aqui, deixa eu visualizar uma apuração, né? Essa venda ela vai cair aqui nos fundos imobiliários, você vai ter um valor sendo calculado aqui e um DARF para você pagar no mês subsequente à data que você fez essa operação, mas tirando essa parte da venda e da apuração do imposto de renda, o trâmite vai ser exatamente o mesmo nós usamos lá na aula 5, módulo 2. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida sobre esse procedimento, nós estamos disponíveis ali no grupo do Telegram para te ajudar ou no comentário abaixo dessa aula, nós estamos também disponíveis para te ajudar. Então nós nos vemos numa próxima aula. Até mais.